Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E pronto, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. De novo, estamos divididos por Porto e por Lisboa. O que será bom se um de nós tiver mau hálito, porque não o sente, não é? Estando Verdade. assim separado com tantos quilómetros. Há pessoas que mesmo com estes quilómetros se sente o hálito a esta distância. Credo. É verdade. Que imagem. Conheci uma vez um monstro assim. Era horrível. Enfim, temos Nunca mais um te esqueceste investigador. dele, pelo Nunca menos. mais. Temos um investigador, um senhor doutor. Será que é um halitólogo? Como é que se denomina um especialista em hálito? Daniel, neste caso, Jonas Nunes. Doutor Jonas Nunes. Bem, exatamente como disse, um especialista em hálito. Penso Bem, que para seria começar, assim. tratamos logo por tu, senhor doutor, senão Exatamente. começamos mal. Bom, Já estou lá. depois disso, a verdade é que é uma conversa quase tabu, não é? Nós, durante esta hora, vamos falar sobre hálito e acreditem que esta emissão pode ser muito útil para muitas pessoas que estão a ouvir, porque há muitas pessoas com mau hálito que não sabem disso. Verdade ou não? Ou que sabem também e os Se calhar são mais constrangimentos comuns. Porque é que é. que se lhes causa, não é? Sim, porque é que é uma situação tão embaraçadora nós dizermos a alguém que tem mau hálito? Daniel. Neste caso, Jonas. Porquê é que insiste a chamar Daniel, que é Não faço absolutamente ideia. diferente de Jonas? Bem, eu penso que as pessoas não dizem, primeiro que tudo, porque é um tabu, as pessoas não gostam de ter reparos às outras, muitas vezes. Tem receio de magoar, não é? Sim, quantas pessoas já chegaram a casa, sorriram ao espelho à noite e tinham um bocadinho de azeitona entre os dentes e ninguém lhes disse nada? Verdade. Em relação ao hálito é a mesma coisa. E mais que isso, as pessoas têm medo de uma reação negativa por parte de outra pessoa. Nem que seja porque conotado ao hálito está de imediato um juízo sobre a higiene oral da pessoa. Então as coisas tornam-se pessoais, enquanto com um bocadinho de azeitona no meio dos dentes. Eu acho que deve-se dizer ou não? Deve-se dizer. E eu acho que a questão que impera aqui é que experiência traumática viveu Jonas para se ter especializado nesta área. Foi uma experiência traumática de investigação. Eu, quando licenciei no Universidade de Lisboa, fui para Chicago. E lá foi quando tive o primeiro encontro com a ciência dos odores. Pensei que era o primeiro encontro com o mau hálito. Não, esse foi muito antes. E repara que tens. Esse basta andar na rua e acabamos por ter esse encontro. Jonas, e tu tens sempre. Tens que atender pessoas que normalmente quando entram no teu gabinete têm mau hálito. O que é que fazes logo? Vais abrir a janela? Não, o senhor não tem mau hálito. Só é abrir aqui. Peraí, vou abrir a porta também. Bem, eu vou dar um dado Sim. um pouco curioso. 99% dos pacientes que procuram uma consulta especializada do hálito têm uma higiene oral perfeita. Isto é, têm uma higiene oral melhor que a minha, que a tua, que a da Xana. Com a minha é impossível. Escovam os dentes 7 e 8 vezes por dia. Usam elixir 3 e 4 vezes ao dia. Isto é, para a pessoa procurar uma pessoa, digamos assim, um expert na área, é porque já passou por muitos lados e já tentou muita coisa. Portanto, e também o tipo de pacientes que nos procura são mais pessoas de nível socioeconómico médio-alto, que têm geralmente um hálitozinho. Esse hálitozinho, num ambiente formal... Médio-alto porquê? Porque são pessoas que se preocupam mais com a questão do hálito pela sua conotação negativa. Isto é, a classe média baixa não se preocupa com o hálito? Menos, o que é certo é que é menos. Tem um impacto psicológico menor. Uma pessoa... estou a falar de média estatística, obviamente, que há casos e casos. Sim. Mas as pessoas, isto está demonstrado, quanto mais elevado é o nível socioeconómico, mais sofrem com o problema, se é que o têm.
E então na consulta aparecem muitos hálitozinhos. Há aqui uma questão muito importante, que é como é que as pessoas sabem que têm mau hálito? Isto é, a pessoa, ela própria pode saber isso? Não existe autoperceção do mau hálito no sentido em que uma pessoa, se perguntarmos a 100 pessoas se você acha que tem mau hálito e formos medir com aparelhos o hálito da pessoa, nós encontramos muitos falsos negativos, a pessoa que acha que não tem e tem, encontramos muitos falsos positivos, aquela pessoa acha que tem, portanto um sabor amargo, um sabor desagradável. É aqui que o sabor e o paladar confundem-se um pouco com o olfacto. Portanto uma pessoa geralmente não sabe, e a prova disso é que quando alguém avisa outra pessoa que está com mau hálito ou adverte, normalmente a pessoa fica surpreendida, não sabe. E mesmo ler pela cara dos outros tudo aquilo que se passa à volta desde que a pessoa acorda e ver a reação dos outros também não é um instrumento muito objetivo para ver, porque geralmente as pessoas disfarçam. Porquê é que as pessoas acordam com mau hálito? Basicamente por dois motivos. Exceto eu. Um é porque as pessoas não produzem muito menos saliva durante a noite. Nós não temos o hábito de deglutir, o reflexo da deglutição. Se vir alguém a dormir com os olhos fechados e engolir, não está a dormir, está-vos a enganar. Outro aspecto tem a ver com produzimos menos saliva, a saliva fica estagnada na boca. Vou dar assim um exemplozinho de um charco, digamos assim. Isso provoca um pouco de mau cheiro. E juntamente com isso tem a ver com o jejum prolongado. O nosso corpo, quando baixa o açúcar, vai buscar energia a outros substratos, a outras fontes, nomeadamente proteínas e gorduras. E a transformação de proteínas e gorduras em açúcares liberta compostos que vão via corrente sanguínea e saem através dos pulmões. Então você fica assim com o hálito do jejum. O sangue tem odor. Normalmente as pessoas não sabem que o sangue das pessoas tem odor. Uma pessoa, por exemplo, que ingira alho e depois faça uma transfusão sanguínea logo de seguida, vê-se que o saco da transfusão tem cheiro. Verdade, isso? Verdadinha. Cheira que é? Sangue e alho? Um cheiro a alho, exatamente. O sangue cheira a alho? O sangue adota os compostos de odor após metabolização, são gases. O sangue não só liberta dióxido de carbono nos pulmões, mas também liberta qualquer gás. O pulmão é um órgão de excreção de gases. Portanto, a pessoa, tudo aquilo que ingerir durante várias horas vai ter. Se eu injetar alcicina, que é o composto do alho, já temos essa experiência, na veia de uma pessoa, passado 3-4 minutos vai exalar um cheiro a alho. E as experiências têm sido feitas tremendas. Há uns colegas americanos que deram a várias grávidas alho e até alguns deles caril, e as grávidas, 1 ou 2 horas depois, quando deram à luz, os bebés ficaram com cheiro a alho durante 7 ou 8 horas. Os americanos são mais ousados do ponto de vista. Já agora é curioso, tu tens um livro que se chama O Mundo do Hálito. Para quem quer saber mais sobre este domínio, eu penso que não há uma obra mais indispensável do que esta. O Mundo do Hálito, a descoberta de Jonas Nunes. Vês? Bem, entre muitos outros capítulos, há aqui um capítulo que é o capítulo 6, O Mundo Complexo das Halitoses, em que tu divides 3 categorias de pessoas. A primeira, aquelas que pensam que têm halitose verdadeira. As segundas, que pensam que têm a chamada pseudo-halitose. E depois, aquela que eu gosto mais, que é a halitofobia, que é irreal e obsessiva. Isto é nem. Sim, queres aqui explicar do melhor? ponto de vista clínico, um paciente, quando entra na consulta, tem que ser classificado numa dessas 3 categorias. Aqueles que verdadeiramente têm mau hálito são a maioria, quer dizer, sente-se, nota-se, os nossos aparelhos medem e diagnosticam a causa. Há aquelas pessoas que têm um mau sabor na boca pelos mais diversos motivos orgânicos, e não há uma manifestação verdadeira de mau odor, mas a pessoa crê que tem porque por autoperceção o sente. Mas já percebemos que isso não vale, não é? Isso não vale como assim? Não é indiciador de que possa ter mau hálito. Não é indiciador, mas a pessoa crê que tem porque é um tema tabu e não pergunta a ninguém, e não fala com ninguém, então vai à consulta totalmente crente de que tem mau hálito, porque apenas baseou-se na sua autoperceção. E depois há a halitofobia. Todos nós somos um bocadinho halitofóbicos, isto é, senão não se vendiam tantas chicletes e tantos elixires à porta dos supermercados. Mas agora mais do que nunca, não é? Mas mais do que nunca, sim. Porque através dos média, da publicidade, nós vemos situações como hálito fresco, por exemplo. Os meus pacientes perguntam muito, acho engraçado: doutor, eu quero ter um hálito fresco. A menta que põe nos elixires é um composto que, à temperatura ambiente, proporciona uma sensação de frescura em contacto com os receptores de temperatura da pele. Engana.
Portanto, a menta a 23 graus, quando toca na pele e evapora, dá uma sensação de frescura. E então, o que acontece nestes casos, muitas vezes, a pessoa fica com um hálito fresco durante 15 minutos, pelo contacto da menta, mas eu digo aos meus pacientes, olha, se quer tirar a axila fresca, põe elixir na axila e vai tirar a axila fresca. Verdade. E qualquer outra parte. Eu nunca fiz exatamente. isso. Será que se pode fazer? É uma questão de experimentar. Há algum elixir caseiro que se possa fazer, por exemplo? A pessoa antes de usar, eu não sou muito a favor da improvisação pelo seguinte, porque a pessoa primeiro tem que saber qual é a causa do hálito. Não vale a pena haver um mau cheiro em casa e origem na cozinha e a pessoa estar a esfregar as paredes do quarto ou estar a esfregar as paredes da despensa. Isto é, a pessoa tem que ir à origem. Consegues perceber isso? O elixir apenas age sobre a boca e sobre bactérias da boca e pode ter um efeito temporário de 5, 6 horas. Portanto, a pessoa antes de empreender num tipo de tratamento que será quase perpétuo, a pessoa deve saber o que é que está a provocar. Consegues perceber, por exemplo, pelo odor de onde é que provém o mau hálito? Eu não fiz um curso de enólogo. Isto é estômago. Há uma máquina, não há? Sim, eu estive na indústria química em Inglaterra, em que por acaso estive durante um tempo na universidade onde fazíamos provas de odor através de compostos químicos. Normalmente são à base de. Que divertido que deve ser. Digamos que emagreci uns quilos durante essa altura, o apetite perde. Mas o que é importante verificar é que nos dias de hoje existem cromatógrafos gasosos, que são aparelhos que fazem uma colheita do ar expirado, do hálito da pessoa, e esses aparelhos identificam que gases é que estão presentes. Até à data já foram identificados mais de 3.000 gases que estão presentes no ar expirado humano. E através dessa identificação e através dessa medição desses gases, que nós, há cerca de 80 causas possíveis para a halitose, portanto é o termo médico de mau hálito. Então nós fazemos uma relação causa-correspondência, encontramos determinados gases, já nos dá uma ideia muito específica de qual é que é a causa da pessoa. Então o diagnóstico é feito assim de forma objetiva. Duas coisas. A primeira é que existe uma máquina, uma que é japonesa, não é? Sim. E que mede o hálito. Inventam Eu já perguntava há pouco, quando o Jonas chegou, perguntava se ainda não existia uma aplicação para o iPhone. Sim. Que já te sopravas para cima do telefone e dizia, já viste, era genial. Eu soube que a Nokia estava a desenvolver um protótipo, mas eu acho que agora está com problemas financeiros, de certeza que o dinheiro para investimento, mas só media apenas 2 ou 3 compostos de enxofre. Enxofre, por acaso, é o meu elemento mais presente nos maus hálitos. O meu hálito cheira a enxofre, que horror. Olha, eu acho que temos... Antes de atendermos, mas expliquei lá, há duas máquinas, essa japonesa, e depois há como é que se chama mesmo a máquina de medir o hálito? Cromatógrafos gasosos são uma categoria de máquinas, de aparelhos. Todos os aparelhos conseguem separar, identificar os gases presentes numa mistura, o ar ou o hálito, são cromatógrafos gasosos. Então há de marcas diferentes. Tem-se envolvido um ou outro mais para o uso clínico, mas geralmente nós usamos a nível de investigação universitária. Era genial que houvesse um tipo porta-chaves. A pessoa, quando ia para qualquer lado, soprava. Um dia poderá ser que seja possível. Agora seria. Por exemplo, uma pessoa com mau hálito pode ser mais prejudicada quando for um teste de álcool com uma operação stal, por exemplo. Quer dizer, olha, isto deve ser do mau hálito, de certeza. Não há história até à data de ser prejudicado. Agora, mas o álcool provoca mau hálito. Exatamente. A ingestão provoca, nomeadamente, produtos da degradação do etanol, que, como eu estava a falar daquele circuito de vai via sangue e depois acaba por ser expirado no ar através dos pulmões. É um pouco como fazem com o peru quando o embebedam para o Natal. Basicamente, fica mais saboroso, exatamente por isso. Dos perus são alcoólicos sem terem culpa nenhuma disso, não é? Exatamente. O recorde do mundo de mau cheiro através da ingestão foi um colega americano nos anos 30 que publicou um paciente com uma gastrostomia, portanto estava com uma sonda colocada no estômago e era alimentado diretamente para o estômago. Parece que houve uma enfermeirazinha na altura que gostava muito de fazer sopas de alho com cebola. Ele ficou com mau hálito durante 3 dias. Portanto, é só para os ouvintes saberem que têm cuidado com a ingestão alimentar, porque pode durar assim um bocadinho de tempo. Bem, eu penso que vamos ao telefone pela primeira vez nesta emissão. Eu recordo a todos aqueles que estão a ouvir a Prova Oral que hoje estamos a falar sobre o mundo do hálito com um especialista na matéria, e é mesmo um especialista, tem todos os cursos possíveis e imaginários. Chama-se Jonas Nunes. E pelos vistos a rádio, como ainda não é assim tão sensorial ao ponto de transmitir o nosso hálito, vocês nunca saberão. Eu tenho um hálito fresquíssimo.
Hálito incrível. Eu, pelo simples, não fui comer uma xícara. Eu sou um jardim de flores reluzentes. Vamos saber quem é que está em linha. Cheiras a lavanda. Sim, cheira a lavanda. Vamos saber quem é que está em linha. Se é uma pessoa com bom ou mau hálito. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho bom hálito. Pensas tu? Como é que sabes? Eu tenho um amigo. Há quem me confirme isso. Há quem Sim. te confirme. Não me digas que tens o cuidado todos os dias de manhã de soprar para a tua esposa e perguntar: querida, tenho bom hálito ou Sim. não? Não tem assim. E ela, por amor, pode dizer que não. Não, pode dizer que sim. Sim, tens bom hálito. Ou tem um pacto simpático do género: de manhã não há beijos para ninguém. Lavar os dentes primeiro, sim. Convém. Mas o que o Fernando estava a dizer agora, tipo, por amor ela não ia dizer, eu acho mesmo ao contrário, isso, porque eu acho que a maior parte destas pessoas que sofrem de mau hálito não devem ter amigos, a família que gostam deles, visto que ninguém os avisa, porque eu acho que se foram avisados iam procurar soluções, ou tipo, tentavam não falar muito perto das outras pessoas. Já avisaste algum amigo? Já cheguei a fazer isso. Espera aí. Uma pessoa que tem mau hálito não deve falar perto das outras pessoas. Como assim? Pode ter uma daquelas coleiras que se põe quando tem sarna, por exemplo. Mantém uma distância de segurança? Uma distância de segurança? Sim. Disfarçar um bocado, não é? Tentar. Disfarçar como? Olha, imagina, tipo como aquele pessoal que está bêbado vai falar muito perto das pessoas, tipo, guardar uma distância, pronto, também não muito longe, não é? Se calhar existe algum aparelho? Espera aí, eu não sei. Doutor. Bem, o ouvinte que tocou num ponto importante, que é a questão de a pessoa que tem consciência que tem mau hálito. Nem todos têm consciência, e o problema está aí. São mais os que têm ou mais os que não têm? São mais os que não têm. Geralmente adota logo uma série de comportamentos defensivos, como falar uma maior distância, gesticula mais, usa mais chicletes, fuma, costuma pôr a mão à frente da boca, evita falar em lugares fechados. Também contactos íntimos evita, torna-se uma pessoa mais isolada, e do ponto de vista emocional, normalmente os efeitos podem ser muito nefastos para a pessoa, desde uma menor autoestima, autocomiseração, ansiedade, depressão contínuas, e até há histórias de suicídio a propósito deste sofrimento que é a pessoa ter um problema de hálito. Agora, em relação a dizer, tenho muitos pacientes que vêm à consulta. Geralmente as pessoas de níveis socioeconómicos mais elevados, é um tema tabu, não se fala. Geralmente as pessoas no níveis educacionais mais baixos, fala-se tudo em casa. Então, se tudo sem pudor e diretamente. Fecha a boca, pá, cheiras mal. Já tive uma paciente. Se calhar já tive uma paciente que veio à consulta e ela disse-me: doutor, tenho mau hálito, não beijo o meu marido há 20 anos. E nós fizemos os testes, as análises, e vimos que o hálito estava tudo bem. Eu chamei o marido à consulta e perguntei-lhe: olha, você está a notar mau hálito da sua esposa? Eu: não, doutor. Eu pensava que eu é que tinha mau hálito. Quer dizer, então não há comunicação muitas vezes no próprio casal. Isso é um casal um bocado atípico, não? Não, olhe que não. Olhe que. Se calhar foi uma desculpa que encontraram para não darem beijos. Está-se mesmo a ver. Eu acho que é capaz de ser uma situação muito difícil, e se calhar é mais comum do que nós imaginamos. Pessoas que têm problemas de intimidade, porque os odores corporais, de facto, é qualquer coisa que tu associas imediatamente a determinada pessoa. Quantas vezes vai, agora tenho a vezes mas já terá acontecido a muitas pessoas um suposto primeiro beijo que deixou de ser o primeiro beijo porque o hálito da outra pessoa é o primeiro e o último. Eu acho que nós somos criou alguma repulsa, não é? Pode acontecer. Eu acho que nós todos vamos falar muito Eu tenho um amigo que será que poderá acontecer? Eu acho, mas pronto, eu acho que o propósito do programa é mesmo quebrar o tabu. Já agora tu disseste-me uma coisa curiosa hoje à tarde quando falávamos, Jonas, em que quando tu explicas às pessoas, sei lá, se vais a um encontro qualquer, explicas às pessoas o que é que tu fazes, não é? Que o teu domínio é este, falas sobre o hálito, és especialista nesta matéria, que basicamente passas a ser a vedeta do encontro, não é? Porque toda a gente tem uma pergunta a fazer sobre isso. Aliás, exatamente. Para as pessoas que estão a ouvir o programa, aproveitem. Bem sabemos que é um assunto muitas vezes tabu, mas ninguém está a ver, não é? Só estão a ouvir e não sentem, ainda assim, se tiverem mau hálito, liguem, ou não, se não tiverem, liguem também o 825 33 33. Daniel, desculpa, Jonas. Bem, a minha irmã proibiu-me, quando vamos a uma festa juntos, de dizer isso, exatamente porque para a festa naquele momento e começa a ser bombardeado com uma série de perguntas. Todos, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, o meu pai, mas há muita informação sobre este tema. Nós fizemos uma página web, hálito.pt, exatamente para informar sobre as causas. E esse desconhecimento provoca as situações mais negativas na vida das pessoas e até situações muito caricatas nas consultas, que nós deparamos que o desconhecimento
desconhecimento leva a que as pessoas adotem comportamentos ou tentativas de eliminar o mau hálito muito prejudiciais para a saúde. Algumas pessoas até já tentaram bochechar com lexívia. E depois isso é muito bom. Perdes o hálito e morres. Resolve o problema pela raiz. Atribuem até o hálito às situações mais incríveis. Pacientes que dizem: doutor, o meu mau hálito tenho quase a certeza que é por trabalhar numa estrebaria, por exemplo. Outro, sim, e até pessoas depois. Tive um caso muito recentemente, muito caricato, que foi uma paciente que dizia que, doutor, eu acho que o meu mau hálito é causa de impotência do meu marido. Então, é assim algo. Pode ser. Não é? Bom, deixa-me só despedir. Vamos só despedir-nos do Peter, a não ser que ele tenha mais alguma questão. Peter? Não, era só isso que queria dizer. Pronto. Obrigado, Peter. Um abraço. Peter. Já agora, uma pergunta que me parece absolutamente pertinente num programa como este: há coisas que podem gerar mau hálito e que as pessoas não costumam saber. Quais são? Algumas mulheres durante os 3-4 dias da menstruação podem gerar mau hálito. Uns colegas meus da Alemanha estão a fazer estudos sobre isso. Os mais evolucionistas atribuem que é a forma da mulher se defender naqueles dias para manter o parceiro à distância. O stress pode provocar mau hálito também. É algo que a boca seca, a saliva quando evapora cheira mal. Nós, se colocarmos, não sei se alguém quer fazer isso, mas talvez não seja muito prático, mas colocar saliva dentro de um copo e cheirar, vai ver que não tem cheiro. Mas se nós aplicarmos um bocadinho de saliva sobre a pele, a mão, por exemplo, e cheirarmos, vai ver que cheira um bocadinho mal. A saliva, quando evapora, cheira mal, porque tem umas proteínas mal cheirosas, com uns nomes curiosos, que são cadaverina e putrescina. Só os nomes já sugerem qualquer coisa de mal cheiroso. E quando evapora, então, quando a pessoa está em stress, a boca seca automaticamente. A boca seca é outras reações do sistema nervoso autónomo, como a pessoa fica um pouco, transpira um pouco nas mãos, na testa, aumenta o ritmo cardíaco, mas uma dessas reações é a boca seca. E a boca seca volatiliza a saliva, os compostos de mau cheiro. Então, beber muita água durante o dia, por exemplo, é uma boa ajuda para minimizar o mau hálito, para evitar? Evita estados de desidratação extrema, mas o que a pessoa precisa geralmente é mesmo de produzir mais saliva, seja através de mastigação, comer algo. A água verdadeiramente seca a boca, é como a água em contato com a mucosa. Se nós lavarmos as nossas mãos 10 vezes, a pele fica mais seca. Então aquilo que é necessário para hidratar a boca verdadeiramente é saliva. Nós uma vez fizemos uma experiência de pôr 30 alunos da nossa faculdade, onde sou professor, a ver um filme de terror japonês. Medimos o hálito antes e depois, 10 minutos, e verificámos que houve um aumento dos compostos sulfurados exatamente da saliva em evaporação. Isto é quando as pessoas ficam nervosas, ou com medo, ficam com mau hálito. Geralmente ficam com um hálitozinho, exatamente. E pronto, há outras causas que as pessoas... O estômago também, há muitas pessoas que ligam... Incrivelmente, não é uma causa frequente da litose, isso é um pouco um mito, corresponde mais ou menos a 2-3% dos casos que nós diagnosticamos. Exatamente. As pessoas geralmente pensam, ou é má higiene ou é estômago. Não, há mais causas frequentes do foro, nós diagnosticamos o foro do otorrino. Os gastroenterologistas que mandam pacientes, sempre muito indignados, porque os pacientes massacram-nos a pedir endoscopias digestivas. Doutor, eu sei que tenho um problema no estômago, porque escovo os dentes 7-8 vezes. Então associam ao refluxo gástrico, por exemplo, não é? Pois, o refluxo gástrico o que provoca muito é uma má autoperceção, isto é, a pessoa sente um mau sabor na boca contínuo. E se eu perguntar a 100 pessoas com refluxo gástrico se acha que tem mau hálito, 98 vão pôr a mão no fogo como têm, e na verdade não. As causas de hálito geralmente têm a ver são mais frequentes de outras origens. Já agora, Jonas, porque falamos em origens, como é que tu começaste e como é que, de certa forma, te meteste neste domínio do hálito? Tinhas algum problema, Jonas? Verdade, estamos há 28 minutos a tentar perceber qual foi a experiência traumática que tiveste. Sim. Não, eu tenho um amigo que... não, foi investigação, foi curiosidade. Na faculdade não tive acesso à informação, havia muito desconhecimento. Os gastroenterologistas empurram para os médicos dentistas empurram o paciente para os otorrinos. Então tive a oportunidade de ir para Chicago e fazer estudo molecular. E depois conhecer especialistas de várias áreas, porque o hálito tem que ser abordado como uma disciplina integrada, isto é, não é apenas dos dentistas, não é apenas dos médicos gastroenterologistas, portanto, pessoas que se dedicam ao aparelho digestivo, mas então estive em Tel Aviv
estive em Israel também uma temporada, estive em várias partes para poder a minha tese de doutoramento. Foi realmente conceber um protocolo para diagnóstico e tratamento do hálito, seja que origem for. E teve uma taxa de êxito de 97%. Foi por isso que depois que eu fui agora estou em Barcelona e em Madrid foi pelos resultados. São resultados muito. Notas diferenças de hálito entre países? Pode haver? Olha, imagina os italianos que põem alho em quase tudo. Exatamente. Há diferenças de hálito. Na Índia, um hálitozinho acaril é aquilo que a pessoa Mas mais. o dentista não sofre com o hálito? Ou realmente aquela máscara consegue proteger o suficiente? Deixar muito o dentista um bocado protegido, porque há muitos cheiros dentro do gabinete dentário. A pessoa pode entrar de olhos fechados no gabinete dentário que vai sentir muitos odores, então os narizes são um pouco anestesiados. Eu acho que é nota-se mais o mau hálito num elevador, num espaço fechado, por exemplo, com qualquer pessoa ali a falar perto do nosso nariz. Será algo bastante mais os dentistas sentem, mas não penso que seja dos casos mais complicados. Sentes-te importante por as pessoas, quando estão contigo, os teus pacientes, estarem sempre de boca aberta? Estou seco. Só há duas ocasiões em que as pessoas estão de boca aberta: quando estou no dentista ou quando estou a ver os discursos do Passos Coelho. Não pode ser. Não é verdade. Eu não faço comentários políticos. Não, tu só foges do país, é melhor, é logo. Vamos já pôr eu apenas digo que não tive equivalências durante as minhas pós-graduações. Ok. Já agora, Jonas, há aqui uma coisa que é importante falarmos. E os animais? Os animais também têm hálito, obviamente. E coitados, não lavam os dentes. Pois se calhar é por isso. Também. Não. Mas isto está à prova que a higiene oral não é a única causa de halitose. Isto é. Como é que fazem os animais para terem bom hálito? É preciso ver Os animais não gostam de dar beijos. É preciso ver qual é a causa. É preciso extrair um bocadinho do hálito deles e pôr num aparelho e ver o que é que aparece. Pode acontecer. São mamíferos, há muitas causas como nos seres humanos. Já tive a opinião, por exemplo, de um ginecologista que dizia que o uso a mais de sabonetes de higiene íntima, por exemplo, retirava algumas defesas ao corpo da mulher, por exemplo. É possível isso acontecer com a boca? O uso exagerado de elixires. De elixir. Pasta de dentes. Eu vi o pior numa rádio nacional. Eu não consigo inferir o ecossistema que não conheço muito bem ginecológico. Mas nós temos bactérias que equilibram exatamente. Uma pessoa, por exemplo, se tomar muitos antibióticos, pode haver logo uma infecção fúngica, pode ter uma candidíase, exatamente porque o fungo compete com as bactérias. Também já ouvi essa, que as pessoas tomam muitos medicamentos, ficam também com mau hálito por causa disso. E pode haver mau hálito por candidíase, por exemplo. A questão é muito pertinente. Ok. É uma questão partilhada com ginecologistas e dentistas, vês? Já agora, nós estamos a falar muito do hálito, mas aquilo que realmente interessa às pessoas é saber o que é que pode prevenir o mau hálito, mas no caso disso já se verificar, o hálito tem cura ou pode ser só atenuado? Nossa equipa quando fez este diagnóstico, este protocolo de diagnóstico de tratamento, verificámos uma taxa de êxito de 97%. Portanto, nos dias de hoje, um centro especializado com aparelhos específicos, nós fazemos análises do ar expirado, tanto pela boca como pelo nariz, que também é considerado hálito, e também diagnóstico através do ADN de bactérias presentes na boca e outras provas. Portanto, conseguimos chegar a um diagnóstico. E quando sabemos qual é a causa, tendo o diagnóstico chama-se etiológico, segundo a causa, é fácil de tratar. Como estava a dizer. Como é que se trata? Trata-se, à luz da medicina do ano 2012, se a pessoa tem um mau hálito resultante de infecções recorrentes das amígdalas, que a pessoa, uma amigdalite caseosa crónica que produz cásios, são umas bolinhas de mau cheiro, e mesmo que a pessoa não se dá conta, se fizer uma cirurgia, por exemplo, de remoção, está resolvido o problema. Deixa de ter mau hálito e contribui para a taxa de êxito. Há muitas pessoas que têm isso? Há muitas pessoas que de vez em quando sentem umas bolinhas brancas nas amígdalas, principalmente de manhã quando acordam e tossem. Não sei se agora alguém vai dizer que tem um amigo que. Não, eu já tive, aliás, a última vez que faltei à prova oral por estar doente foi com uma amigdalite. Portanto, vês como eu sou corajosa, não digo meu amigo. Estamos a quebrar tabus. Parabéns, Ana. Não posso ser o mesmo, nunca fui operado. Mas... temos um ouvinte, não sei se sabes, mas agora só para mudar já de assunto, porque eu falei das coisas que tenho na minha garganta. Então, mas espera aí, deixa-me só fazer esta pergunta antes que me esqueça. As pessoas, à medida que a idade vai avançando, têm tendência para ficar com pior hálito? Ou isso
Nada tem. Não há qualquer relação. O que muda é a motivação para ir à consulta. Os últimos 2 anos, estive a fazer estudo estatístico, recebemos pacientes entre os 2 anos de idade e os 94. Geralmente, quando os bebés têm com 2 anos, 3 anos, têm mau hálito, os pais trazem-nos com a preocupação que pode ser uma doença, algo grave. Quando trazem com 6, 7, 8 anos de idade é mais porque são vítimas até um pouco de bullying na escola. As crianças começam a dizer a essa criança que tem mau hálito, começam a, digamos assim, a persegui-la. Quando chega à idade jovem, a principal motivação é os namoros. A pessoa não se sente confiante, não se sente segura, e na idade adulta é mais o tema do trabalho. Há pessoas que são discriminadas em termos de promoções e tudo pelo facto de terem mau hálito, então uma pessoa preocupa-se mais. Isto é apenas uma média estatística, mas obviamente que há pessoas adultas que também se preocupam com o facto de poder ser uma doença grave, que às vezes é, e deve ser encarada medicamente de uma forma séria, o mau hálito. Até agora só estamos a ter a participação masculina. Queremos que as raparigas também participem. 825-33-33. Temos Nelson Caseiro de Leiria em linha. Olá, Nelson. Um conterrâneo. Olá, boa tarde. Olá. Nelson, este assunto interessa-te porque conheces alguém que sofre deste problema ou tu próprio padeces deste problema? Tu não dás beijos à tua namorada há 20 anos? Há mais de 20 anos, não? Não sofro desse problema, mas tenho um filho com 6 anos e que sofre desse mesmo problema. E gostava de colocar essa mesma questão aí ao vosso convidado. Qual é que poderá ser realmente a causa dele estar constantemente com mau hálito? Quando tem uma boa alimentação, quando tem uma boa higiene. Eu ia dizer quando tem uma boa higiene. Se calhar perdemos o Nelson. Mas vamos tentar recuperar. Reanimá-lo. Mas enquanto não recuperamos a chamada. Ou seja, como for, é uma boa pergunta, Jonas. não é? Nunca associamos muito mau hálito às crianças. É muito frequente na consulta. E trata-se. É preciso identificar qual é a causa. Nós temos que sair um pouco da bitola que mau hálito é má higiene. Então, se tem mau hálito e tem boa higiene, é impossível de resolver. A expectoração, por exemplo. A tosse é muitas vezes presente nas crianças. Há certos mucos, exatamente. O principal causa de mau hálito, geralmente em crianças, tem a ver com fenómenos obstrutivos a nível da respiração. São geralmente adenoides, amígdalas, e quando respiram pela boca durante a noite especialmente, a saliva fica contaminada, fica mal cheirosa. Também temos muitos casos de crianças que identificamos a causa como uma certa intolerância ao leite. Então deixam de beber leite de origem animal e começam a beber leite de soja, de aveia, de arroz, e o mau hálito desaparece. Mas em todos os casos é necessário estabelecer um diagnóstico, fazer sempre os exames, as análises. Mas recebemos muitas crianças e geralmente não representam nenhum desafio. A sociedade muito mais avançada, pessoas com compromisso hepático, renal muito grave. Geralmente são mais casos do hospital que me chamam para ver. Tem uma taxa de êxito mais baixa. Acho que já recuperámos o Nelson, verdade? Verdade. Nelson, não sei se ouviste a explicação do Jonas. Tu ficaste na parte em que ias dizer: o meu filho faz uma alimentação correta e não sei o que é correto. Uma higiene oral também correta e na realidade tem muito mau hálito. Pois. Tentar perceber a razão de, uma vez que. Bom, Jonas, se calhar tens que repetir de uma forma mais abreviada. Realmente. E já agora também convém dizer o que é. E isto é muito importante, a informação que vais dar a seguir. O que é uma higiene oral correta? Não é só lavar os dentes com uma escova. Sim, o que é mais importante, em relação à criança, a ir a uma consulta, porque é difícil a pessoa fazer diagnóstico sem conhecer bem o caso. Geralmente, como estava a dizer há pouco, tem a ver normalmente as crianças, o mais frequente é respirar pela boca, seja porque durante a noite, seja porque o nariz está tapado, seja porque tem as amígdalas ou os adenoides um bocadinho desenvolvidos demais. Não sei se é o caso do seu filho. É o caso do Alexandre. Então, o diagnóstico, mas não. Ele tem uma certa dificuldade em respirar pelo nariz. E é a saliva que normalmente emana esse mau odor. Agora, em relação à outra pergunta sobre higiene oral, a televisão, os meios publicitários vincam muito a questão do elixir e os estudos científicos demonstram que não é o principal adjuvante para remover mau hálito. As duas técnicas principais é o uso de fio dentário, 1 ou 2 vezes ao dia, e limpar a língua com um limpador de língua. Se calhar muita gente não sabe o que é um limpador de língua. Eu tenho um limpador de língua, eu uso. É uma espécie de uma antena que a pessoa compra numa farmácia, numa parafarmácia
consciência. E então de manhã remove a camada que fica depositada na língua, que é aí onde estão a maior quantidade de bactérias na boca. Mais do que nos dentes. Mas passar com a escova não faz o mesmo efeito? A escova não limpa tão bem, geralmente espalha um pouco, é como estar a varrer. Um limpador, quem usou, sabe o que é que eu estou a falar? Portanto, consegue fazer uma limpeza. Quem usou ou quem usa? Eu uso o limpador. Não, mas é verdade. Mas sabes porque é que eu uso? Porque fui uma vez à Sociedade Civil, o programa apresentado pela Fernanda Freitas, e estava justamente um especialista em higiene oral que disse que mais de 90% do nosso hálito, neste caso mau hálito, que deriva das pessoas não usarem o raspador. E eu disse, mas eu não uso raspador. E disse aquilo em direto no programa. E ele disse, mas devia. E a partir daí, foi há muitos anos atrás, foi há 5, e a partir daí uso sempre raspador. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta que complementa também um bocadinho a do Nelson, até porque também sou mãe. O fio dental é para usar desde muito cedo ou... O fio dentário, sim. Desde criança? Desde criança. Se for rapariga, a partir dos 18. Obviamente. Dentário, pronto, lá. Dentário. Tu, rapaz, Deus vai castigar-te com uma filha rapariga. Achas? Vai, isso é sustinho. Deus, ou seja lá quem existir e que seja responsável pelos castigos kármicos. Sim, obviamente que uma criança de 2, 3 anos, a destreza motora não é melhor para usar o fio. Mas já pode ir brincando com o fio dentário, principalmente quando começam a nascer os dentes definitivos, com 6 anos de idade, que evitar as cáries que ficam entre os dentes. E também problemas gengivais. O que provoca mais mau hálito são problemas gengivais, infecções gengivais, gengivas que sangram, e não propriamente uma cárie, que é uma cavitação que geralmente não provoca mau cheiro, só uma cavitação muito grande que impacte lá restos de alimentos. Mas o problema mais dos dentes não é tanto do dente, esmalte, dentina, isto é, do mineral, mas é mais o tecido de suporte dos dentes, portanto, a gengiva onde ele se insere. Por exemplo, os médicos, quando vamos ao dentista, têm um aspirador. Não é? Esse aspirador devia ser proibido. Porquê? Esse aspirador é incrível. Era melhor do que o fio dental. Tínhamos um aspirador tipo... E ninguém devia ser visto no dentista. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque há ali uma dada altura que toda a gente está de boca aberta a babar por um canto e a ser aspirado pelo outro. Sim, e depois estamos a babar e ir lá com o aspirador. Não, todo o nosso sex appeal se desvanece. Olha, falei em sex appeal, querias participantes do sexo feminino. Tens aqui a Carla Pereira, não é? Carla Pereira. Lisboa. Um péssimo hálito e aqui a falar connosco. Deixa-me só despedir do Nelson. Obrigada, Nelson. Nelson. Obrigada, e olha aí. Obrigado também. Já sabes como resolver. Para o vosso programa. Obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Compra pastilhas de mental. Não é nada. Não. É um péssimo conselho. É o pior conselho possível. É isso, é tornar pessoas obsessivas com hábitos compulsivos. Portanto, coitada da criança. Por exemplo, uma coisa que ainda não se disse, desculpa, Carla Pereira, mas esta pergunta é essencial. Existe alguma forma de se avisar alguém que tem mau hálito com cortesia e com inteligência? Bem, eu acho que a melhor forma é informar como gostaríamos de ser informados. Portanto, tentar que não seja não muito em público, portanto, com um pouco de privacidade, também com tempo, também não fazer com que a pessoa se sinta, agir com naturalidade, fazer com que a pessoa não se sinta culpada, que estamos a julgar os seus hábitos de higiene, porque automaticamente, se alguém faz uma observação sobre o nosso hálito, nós sentimos expostos, só que a nossa higiene oral está a ser posta em jogo. Se lhe estivermos sempre a dar pastilhas, também pode ser uma boa dica, não? Olha só uma pastilha, isto é tão... Por exemplo, isso não, pode ser aquela coisa de dizermos que somos nós. Sabes, tenho que reparar de canto com o mau hálito. Fui ao médico, sabes o que é que eu disse? Que não era eu, que eras tu. Ai, bem, que subtil. Que subtil. Isto não pode ser. Que subtil. Ou então porquê que não diz assim? Olha, só para aqui para a minha mão, agora cheira. Também podes fazer assim. Olha aí, agora cheira. Pronto, está tudo dito. Jonas, mas eu penso que é muito, muito importante avisar, falar com uma pessoa pelo seguinte, porque uma pessoa pode não ter consciência. Qualquer um de nós pode estar enganado sobre o estado do nosso hálito. Também porque a litose tem tratamento, a taxa de ser 97%. Portanto, nós estamos a avisar sobre uma fatalidade ou algo que a pessoa não vai encontrar solução. Também é importante saber que isto provoca consequências sociais. Portanto, estamos a ajudar uma pessoa. Pode ser um sinal de uma doença. Mas mais que tudo, geralmente as pessoas com quem eu já fiz essa experiência, quando nós falamos ou advertimos, a pessoa geralmente agradece, a pessoa reconhece que foi um sinal de preocupação. Claro, isto quando é entre um grupo de amigos, no meio da chacota, no meio de uma anedota e digamos assim,
Mas é importante. Eu acho que uma sociedade mais feliz e mais liberta deste problema é uma sociedade onde as pessoas falam deste tema sem tabus, porque nas últimas décadas há muitos temas que não se falavam, que se passaram a falar de um modo muito aberto, mas este tema ainda não se fala, as pessoas não sabem que têm, as pessoas têm um impacto na sua vida ao nível das relações, ao nível do trabalho, ao nível das suas emoções, e aquelas que acham que têm e até não têm, sofrem horrores quando na verdade não existe nada, então estou a sofrer sem qualquer, digamos assim, sem qualquer justificação, mas esse não é o caso... mas não sabem porque não perguntaram a ninguém. Os cheiros têm de facto um impacto forte. Se reparares, por exemplo, um vendedor de sucesso, imagina, é aquele tipo de pessoa que quando entra na sala emana logo ali um odor qualquer a perfume, ou tem sempre aquele ar que acabou de lavar os dentes. Sim. Exato, mas ainda assim mais vale permanecer-te o cheiro a perfume exagerado do que a transpiração ao mau há uma hálito. coisa muito, muito interessante sobre a questão dos cheiros, que é o olfato é o nosso órgão mais emocional a nível sensorial, isto é, a nível anatómico, agora falando um pouco da neuroanatomia, não vou entrar em pormenores, mas o centro do olfato está, digamos, no mesmo sítio onde são processadas as emoções, ao nível da amígdala cerebelosa, isto é, ao nível do sistema límbico. O que quer dizer é o seguinte: uma pessoa, um cheiro, pode evocar uma memória, por exemplo, pode evocar um sentimento de repulsa, pode suscitar, como estava a dizer a Xana, um sentimento de atração. Portanto, por isso é uma grande dificuldade uma pessoa que viver com alguém com problema de odor, seja ele de hálito, seja um odor corporal, porque a pessoa constantemente, do ponto de vista emocional, está a receber estímulos negativos a toda a hora. Portanto, olha, vamos falar com a Carla Pereira, está em linha. E ainda não nos abandonaste, Carla. E não queremos Foste buscar uma chiclete, Carla? Por acaso agora não, já estou a precisar. Carla, tens perguntas? Tenho. Primeiro, olá a todos. Olá. Queria perguntar ao Jonas, o meu marido por vezes tem um bocadinho de mau hálito. E não é por questão de higiene, também no dentista também me disseram que não teria problema nenhum. Por isso a minha questão é do que é que poderá ser. Eu ouvi uma parte do programa e a única causa que eu posso associar é realmente por vezes ficar muito tempo sem comer. Ou pode ter outra, é um sintoma que normalmente dá a pessoas que ficam com mau hálito e têm relacionamentos. Não é, Jonas? Como? Que é isso? Jonas? Jonas. Bem, dizer o seguinte, é um bocado difícil neste programa. O livro que escrevi tem lá as 80 causas possíveis. Muitas são assintomáticas. A pessoa não sabe que tem, porque não há mais sinais nem sintomas que acompanham o mau hálito. Quando a pessoa tem uma boa higiene e não se vê nada assim ao nível da boca, sugiro que visite uma consulta especializada e que se faça um diagnóstico, porque é um bocado difícil por a arte da adivinhação. Mas espera aí, tu disseste que há 80 causas. Ao nível das causas mais comuns, não é? É certo que das 80. Exato, a tua observação vai no sentido da minha pergunta, que é: quais são então as causas mais frequentes? Bem, as causas mais frequentes a nível da boca estão relacionadas com exatamente a língua, aquela camada que pode ficar sobre a língua que não é removida. E também falas numa camada que está debaixo da língua, como é que se chama? Debaixo da língua. Não sei o que é sabugal, não é? Sabor lingual. É a camada que está sobre a língua. Problemas gengivais, periodontais, aquilo que antigamente se chamava a piorreia. Problemas de saliva. Pessoas por qualquer motivo, têm uma menor produção de saliva. Logo têm uma menor ação de limpeza da boca. É que, em relação à língua, como é que se tira aquela camada? Com um raspador de língua. O Fernando já o utiliza há vários anos. Sim, é verdade. Um raspador de língua. Na Sim. farmácia ou para a farmácia, se pedir já existem cá vários em Portugal. Eu acho que a grande maioria das pessoas não usa raspador de língua. Não, eu não uso, mas vou já comprar um quando sair daqui. Pronto, já comprar e é barato, ainda por cima. Tu dizes aqui no teu livro, desmistificas algumas coisas, falas de alguns mitos e factos. E um dos mitos que tens aqui é que as pessoas que fumam mantêm um pior hálito ao longo do dia. Pessoalmente associa sempre o mau hálito ao fumador. É um mito. Isto é, quando nós fazemos estudos, pegamos em 1000 pessoas que fumaram há mais de 2 horas, não encontramos diferença no hálito. Mas nas 2 horas seguintes há aquela halitose típica do fumador, portanto um mau hálito associado com o tabaco. Mas uma pessoa que fuma e uma pessoa que não fuma, a pessoa que fuma pode ter um pouco de tendência a desenvolver uma doença das gengivas, por exemplo, a tal periodontite. Mas de forma geral mas não tem necessariamente sempre mau hálito. Agora aqui, a propósito também da Carla,
tens um pequeno texto aqui de alguém que te consultou, a Mariana, e que te dizia que o marido tem mau hálito, e a sua principal preocupação e o que afetou a relação deles é que ela achava que o mau hálito, ou as bactérias que produzem mau hálito, podiam ser transmitidas através do beijo. Pois, isso por acaso está no livro como mitos, como um mito. Realmente as bactérias podem ser transmitidas através do beijo, mas elas têm que encontrar uma casa com todas as condições para poder multiplicar-se. Mas pode ser transmitido? O mau hálito não. A bactéria sim, mas geralmente... A bactéria pode? Uma bactéria pode ser transmitida de uma boca para a outra, mas que ela se multiplique e que sejam bactérias suficientes para gerar mau hálito, tem que haver outras condições, como por exemplo uma menor higiene, uma menor limpeza, ou problemas a nível da saliva, boca mais seca. Como é que se chamavam aquelas bactérias que há pouco falavas e que as pessoas podiam ser operadas? Não, eu falei de proteínas de mau cheiro, que são produtos dessas bactérias, a cadaverina e a putrescina. Olha, só pelo nome já sinto aí um. Vamos falar com o Francisco Reis, que está em linha. Olá, Francisco. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, Francisco. Hoje o tema é inquietante. É este, o mundo do hálito. E por acaso, pronto, a mim acontece-me o seguinte: eu vivo já há cerca de 15 anos com a minha mulher, e ela tem esse problema. Comecei a notar ultimamente que ela fuma mais. Há mais de 5 anos não a beijo como a beijava quando inicialmente a conheci. Porquê? E tento avisá-la. Não falo tão perto das pessoas, porque eu sinto um hálito brutal. Um mau hálito. Eu presumo que seja do tabaco. Eu gostava era de saber se eventualmente há alguma forma de combater esse problema. Bem, a forma como já disse, a taxa de êxito é 97% dos casos que têm solução. Agora a questão sobre o tabaco, por si só não gera mau hálito. O que pode fazer é potenciar, isto é, a boca fica mais seca e exala mais odores. Portanto, um cheiro a tabaco em cima de outro cheiro torna-se mais perceptível o cheiro de base. Portanto, agora, motivo anima a procurar uma consulta para tratar a esposa, porque ninguém tem que viver com mau hálito há muito tempo. Falas aqui também, às alturas, no teu livro, de Alzheimer e Parkinson? Por exemplo, que há determinados tipos de patologias associadas a medicações, se calhar. São medicamentos há medicamentos que podem provocar mau hálito, exatamente porque secam a boca. Normalmente os medicamentos que atuam ao nível do sistema nervoso, como depressores, o sistema nervoso, podem desencadear uma menor produção de saliva e a pessoa ter predisposição para mau hálito. Olha, já agora, eu não sei se o Francisco querá fazer mais alguma pergunta. Francisco, ainda estás em linha? Estou, basicamente era só essa questão que eu tinha para colocar, porque pronto, tenho tentado explicar à minha esposa, é assim, eu gosto de ti e aviso, agora tu é que tens de ter o cuidado de evitar de falar tão próximo das pessoas, porque o melhor é arrastá-la para uma consulta. Sim, eu penso que a consulta é a solução. A pessoa primeiro de ficar tratada e não apenas isolá-la do contacto humano. Aliás, costumas ter tens um inquérito aqui no final. Bem, para já acho que é melhor despedirmos do Francisco. Francisco, é melhor continuares a ouvir-nos, pode ser que surja alguma dica. Olha, eu não sei o que é que está a acontecer ao programa, mas à medida que o programa caminha para o fim, há mais pessoas a quererem participar. É o caso da Carla Lopes, que já está em linha e que nos está a falar de Pombal. Olá. Carla? Olá. Sim, estou a ouvir. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá. E então, também conheces um caso? Conheço muito intimamente até. Então, a minha questão é a seguinte: eu não estou a ouvir o programa desde o início, mas não sei se já responderam a coisas deste género, mas a mim o que me provoca mau hálito é comer tudo o que tenha, seja derivado de leite, iogurtes, leite, queijo. Eu, se comer isso, é tiro e queda, tenho que ir lavar os dentes imediatamente. Joana já referiu, sim, não é? Realmente os lácteos, há pessoas que têm uma intolerância ao leite que se manifesta apenas por hálito, isto é, a pessoa nem nota assim nenhuma perturbação ao nível digestivo, apenas o único sinal, o único sintoma é realmente o aparecimento da litose. A pessoa deve substituir esses produtos por produtos de origem vegetal, já disse, leite de soja, leite de arroz, leite de aveia, portanto, iogurtes de soja. E vem daí a expressão popular cheiras a leitinho, que se usa muito, não é? Não é verdade. E associa-se muito. É verdade. Cheiras a leitinho a medo. Medo provoca mal. Deve ser. Está tudo relacionado. Incrível. Não há solução nenhuma.
Deixares de beber Não é? leite Substituir os derivados do leite. A solução seria um transplante hepático, trocar de fígado. Basicamente tem a ver com complexos enzimáticos a nível do fígado que não metabolizam ou que não disfarçam esses compostos de mau odor que o leite gera. Vamos cá ver. Eu vou fazer uma pergunta que pode revelar alguma ignorância, mas com o futuro que há, as novas tecnologias também ao serviço Medo que eu tenho da quando saúde. tu dizes isto. Não, por exemplo, será que é possível mudar a língua de alguém? Um transplante de língua. Sim, é possível. Não quero dizer que seja a língua que provoca o mau hálito, não é? Como já aqui o dissemos, mas imagina, isso já é possível. Ou mudar a boca de alguém. Será que é possível isso? Será que vai ser possível? Quer dizer, se o mau hálito. É preciso ver se o mau hálito vem da língua ou se vem da boca. Porque sujeitar uma pessoa a mudar a língua e a boca quando o mau hálito vem de outra parte do corpo é apenas. E ser por engano é capaz de ser. É aborrecido, não é? Sim, é gastar dinheiro e tempo. O mau hálito é mais predominante nos homens ou nas mulheres? Há algum estudo sobre isso? Curiosamente, é ligeiramente mais predominante nos homens, mas a consulta é ligeiramente mais procurada pelas mulheres. Portanto, as mulheres geralmente preocupam-se mais com estas questões e às vezes elas trazem o marido pela orelha. E é muito raro ver o marido a trazer a esposa pela orelha à consulta. Então, mas espera lá. Vai ser o nosso Já agora, isto é uma pergunta quase clichê, mas a verdade é quais são os motivos que normalmente são associados ao mau hálito das mulheres e quais são os motivos que normalmente são associados aos homens? Pronto, aquilo que é a experiência em Portugal e em Espanha, que é aquela que eu tenho, é que as mulheres têm um bocadinho melhor higiene do que os homens, são um pouco mais perfeccionistas e são um pouco mais atentas a esse campo. Ainda conheces ou ainda te separas com muitos casos de pessoas que não lavam os dentes? É muito raro a minha consulta, porque é muito especializada e as pessoas geralmente, aquelas que não têm uma boa higiene oral, também não se preocupam, não é? Lavam naquele dia, uma pessoa quando tem mau hálito, geralmente a primeira pessoa que procura é o dentista. O dentista diagnostica, explica, olha, você tem aqui muita placa bacteriana, tem que começar a escovar melhor, ensina e a pessoa então já não chega àquela etapa final que é recorrer a uma consulta de, digamos assim, de mais específica para o hálito. Eu vejo muito poucos pacientes assim. Estamos a 5 minutos do final do programa. Conta-nos uma história dentre tantas daquelas que já passaram por ti, de pessoas, de casos que tenham marcado. Para além daquele caso daquele casal, que é uma grande história, que não se beijavam há 20 anos e na verdade não tinham qualquer problema de hálito, mas era essa a justificação que davam. Bem, eu vou aproveitar aqui o ambiente, estamos num estúdio da rádio. Sim. Que tenho alguns pacientes que são locutores da rádio. Eu recordo-me de um que me disse: olha, doutor, eu tenho que tratar isto imediato porque a minha colega que ia entrar depois de mim recusou-se a usar o meu microfone. Portanto, eu acho que era da Antena 3. Acho que não era da Antena 3. Não era da. Não. Quem é que terá sido? Era mesmo intenso. Não, mas por exemplo, para além da dificuldade que é avisarmos alguém de que tem mau hálito, essa pessoa que tem mau hálito, por exemplo, de uma situação em que vamos 3 pessoas no carro, não é? Isto agora com a moda do ar-condicionado não se abrem as janelas, mas depois todo aquele tempo em que a pessoa vai falar, fica um ambiente horrível no ar, não é? Bem, eu acho que é verdade, mas parece muito normal, não? Se tem mau hálito, um espaço chato pequeno, acho que não há nenhum fenómeno assim muito. Mas agora como é que tu explicas? Possivelmente, eu quase que apostaria que mais de 50% das pessoas que estão a ver este programa jamais imaginariam que existiria um especialista em hálito. Deve ser a primeira vez que estão a ouvir falar nisso. Como é que tu explicas isto? Porque é que a tua função está tão mal divulgada? Foi um pouco por acidente isto. Antes deste programa, não é? Sim, foi por um pouco. Obrigado. Agradeço ao programa. Foi um pouco por acidente, porque eu comecei a fazer investigação a nível laboratório para doutoramento e acabei por, no meio da minha investigação, ter que tratar com pacientes, com pessoas, e comecei a ver o impacto que isto provoca em vida das pessoas, que eu não imaginava quando fiz o curso. Isto é, ao nível da felicidade, ao nível das emoções, e as pessoas são eternamente gratas quando são tratadas. Muitos amigos meus atualmente são antigos pacientes já tratados, porque a pessoa fica eternamente grata. Eu recebo no Natal centenas de agradecimentos, de postais, e-mails. Isto transforma a vida de uma pessoa. A pessoa que está limitada, isolada, que fica sem mau hálito, fica grata. Então foi aí que eu comecei numa atividade clínica mais virada para a população em geral, e foi aí que criámos os departamentos. Tive esse convite depois do doutoramento, e em Espanha e em Portugal estamos agora a massificar. Também a ciência também é muito recente em relação ao diagnóstico e tratamento. Portanto, também não é nada que há 20 anos pudéssemos fazer muita coisa, também não havia tecnologia nem aparelhos que permitissem
conseguissem alcançar os resultados. Estamos a 2 minutos do final do programa. Regras, conselhos, coisas que possivelmente não tínhamos falado neste programa e que para ti sejam absolutamente essenciais dizermos para concluir. Bem, eu penso que primeiro que tudo, antes que a pessoa fique halitofóbica, é falar com alguém, perguntar a alguém se tem ou se não tem mau hálito. Primeiro saber que o facto de sentir que tem não significa de modo nenhum que tenha. Deve-se perguntar a crianças, não é? Que são sinceras. Sim, essas por norma não mesmo. Todos nós temos sempre um amigo mais desbocado que nos diz as coisas assim. Portanto, eu acho que é procurar uma pessoa sincera, não procurar uma pessoa tímida. Depois há uma série de cuidados que a pessoa tem que ter em relação aos alimentos. Por exemplo, não jejuns prolongados, ficar muitas horas sem comer, ou dietas, os regimes alimentares, as dietas pobres em hidratos de carbono ou ricas em proteínas e gorduras. A pessoa que, como disse a Xana, que ingere muito poucos líquidos, também ter cuidado com alguns hábitos tóxicos a nível de álcool. Alguns estupefacientes também podem provocar o haxixe, nomeadamente. E os hábitos de higiene oral, basicamente, é usar fio dentário e um limpador de língua. São aquilo que é o mais importante. E escovar 2 vezes por dia. Não vale a pena escovar mais que 2 vezes por dia, que não é por aí que a pessoa vai deixar de ter mau hálito. E garantir que respira pelo nariz. Isso é talvez um conceito que as pessoas realmente não saibam, que a respiração nasal evita problemas de hálito. Quem respira pela boca tem muita tendência a ter um hálitozinho. E há muitas pessoas a respirarem pela boca? Sobretudo durante a noite, sim. Há muitas pessoas que quando dormem de boca aberta e babam-se. Estás a dar uma diga a alguém, não? Aí está a prova. O facto da saliva sair pela boca significa que ela está aberta, se não sei o quanto a parte. Porque as pessoas respiram mal pelo nariz e as pessoas não conseguem respirar, têm que dormir com a boca aberta e depois babam-se. A Xana está a defendê-los por algum motivo. Estou a defender. Não sei, ela deu um inquérito a um jornal que dizia qualquer coisa sobre isso, não me recordo. Estou a defender-me, sim. Olha, eu tenho uma rinite que me impede de respirar como uma pessoa normal. Olha, a todos aqueles que ouviram o programa, eu acho que hoje fizemos aquilo que se chama o verdadeiro serviço público, porque este é um assunto tabu e muito embaraçoso para a grande maioria das pessoas que sofrem ou conhecem um caso em que isto acontece. E acho que hoje respondemos, se não a todas as perguntas, a uma grande maioria e pelo menos às mais importantes. Existe cura, todas as pessoas podem ter uma consulta. Há um site, já agora deixo aqui o endereço, www.halito.pt. Bem, e há um livro a partir de agora escrito por Jonas Nunes. É a última pergunta. Porquê é que escreveste este livro, Jonas? Bem, este livro que escrevi basicamente porque o mau hálito pode ser tratado, pode ser um sinal de uma doença grave, por isso é importante avisar as pessoas. Provoca efeitos psicológicos graves, portanto a sociedade tem que estar atenta a este problema. É um tema tabu, as pessoas não falam. Não há nenhum livro assim a nível europeu, penso eu, que trate deste assunto de uma forma direta e aberta. Há muita desinformação sobre as causas e os tratamentos, por isso as pessoas muitas vezes, como estava a falar, usam lexívia para buchar, para tratar. As pessoas recorrem a tratamentos desesperados, fazem tudo que às vezes encontram na internet, das neiras, para se livrar do problema, e também porque os pacientes pediram e tive muitos pacientes que me pediram para escrever isso. Não, e também houve um motivo pessoal, isto é, eu quando realizei trabalhos académicos, os números puderam traduzir muita coisa em termos de moléculas, mas as histórias que eu fui acumulando ao longo destes 8, 9 anos, este foi a única oportunidade que eu tive para escrevê-los, porque para tribunal académico são histórias que não interessam, e aqui eu tive uma necessidade de contar para as pessoas poderem compreender verdadeiramente o que é esta patologia. Jonas, temos que agradecer o facto de teres vindo e teres sido tão esclarecedor para todos aqueles que ouviram. Vou já comprar como é que se chama? O Mundo do Hálito. O Mundo do Hálito descoberto. Não, esse eu tenho aqui, que o Jonas deu-me. A vassourinha da língua. O limpador de língua. O limpador. O livro vai ser lançado na FNAC do Colombo agora dia 23 de setembro, vai ser às 5h30 da tarde. Portanto, vamos ter uma pequena ação lá para falar sobre o tema. Vais oferecer raspadores de língua? Certeza. É uma boa ideia. Pois não tenho patrocínio de uma casa comercial. Era um ótimo merchandising. Pronto, acho que as pessoas hoje, pelo menos retiveram uma coisa, que é necessário comprarem urgentemente um raspador de língua. Vão ver que vão sentir a diferença. O Mundo do Hálito é também um livro essencial de Jonas Nunes, convidado de hoje. Amanhã não percam, vamos ter como convidada a Pipoca Mais Doce, com o livro Estilo, disse ela. Até amanhã. Até amanhã.